Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de dispor-se com um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É por isto que eu vos digo: não vos inquieteis, nem quanto à vossa vida sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo sobre o que haveis de vestir. Acaso não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Reparai nas aves do céu, não semeiam e não ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado sequer à sua altura? E quanto à vestimenta, por que vos inquietais? Reparai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Pois eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo que hoje existe e amanhã é deitada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos apoquenteis a dizer que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como nos havemos de cobrir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. O Pai Celeste, porém, sabe que precisais delas. Em verdade eu vos digo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar, meus irmãos. Reverendíssimo Padre Bernardo, Reverendíssimo Padre Juliano, estão nos visitando hoje com os nossos irmãos lá do foyer. Com alegria que nós o acolhemos. Estamos unidos na mesma fé, no mesmo amor à igreja e no mesmo fim, que é a salvação e a santificação de nossas almas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Hoje a igreja nos chama a meditar naquela que deve ser a nossa empresa principal, nosso negócio principal, nosso objetivo maior aqui na terra, que é a salvação da nossa alma. Nós sabemos que temos um corpo, cuidamos com tanto carinho, com as vestimentas, com a comida, com os remédios, com o descanso, mas nós temos uma alma imortal, que é a imagem e semelhança de Deus, que é mais nobre do que o corpo, embora os dois estejam juntos, mas dia virá em que a nossa alma vai se apresentar diante de Deus para o juízo. E Deus vai nos perguntar: o que fizeste de todos os talentos, de todos os dons que eu te dei? Como utilizaste tudo? Os dons do corpo e os dons da alma. Por isso Jesus nos fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Que dará o homem em troca de sua alma? Nós temos uma alma a salvar. E a salvação da nossa alma consiste já aqui na terra de buscarmos viver na comunhão com Deus, para já começarmos a ter a vida eterna agora e depois da sua plenitude no céu. Porque a figura desse mundo passa, e o mais importante, por mais longa que seja a nossa vida, não é aqui, é depois. Isso nós vemos na Sagrada Escritura em vários momentos. O próprio Jesus nos fala: entrai pela porta estreita, porque a porta larga
são muitos os que vão por ela e se perdem. Então há os que se salvam e os que se perdem. Jesus fala do homem prudente e sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, diferente daquele que constrói sobre a areia. Um tem a sua casa firme e a outra a casa desaba. Quando fala dos escândalos lá no Sermão da Montanha, ele diz: se a tua mão, teu pé, teu olho te escandalizam, arranca. É melhor entrares manco, ou sem um olho, ou sem um pé, ou sem um braço, na vida eterna, do que com os dois seres lançados no fogo da geena, ou no fogo do inferno. Então há os que se salvam e os que não se salvam. Quando manda pregar o Evangelho, ele diz, ide pregar o Evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado, aos que se salvam e aos que se condenam. Palavras de Jesus, que o mundo hoje se esquece, achando que Deus é muito bom e por ser bom, ele deixa de ser justo. Então é preciso nós cuidarmos do principal. E quando Jesus voltar, e ele fala disso, fará como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas dirá: vinde, benditos do meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós. E aos outros da esquerda dirão: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os demônios e para os seus anjos. Então há os que se salvam e os que não se salvam. Aos que aderem a Cristo, que querem viver em Cristo, e aos que não querem, que preferem viver longe de Deus. Por mais que nós tenhamos aqui na terra as coisas, de que adianta ganhar tudo se viermos a perder a nossa alma. Mas há em nós uma desordem, um desregramento, que nós chamamos de concupiscência, a sede desordenada de prazer, a sede desordenada de poder, de orgulho, o próprio orgulho, as vaidades, e a sede desordenada de bens materiais, coisas até importantes, mas que devem ter o seu devido lugar em nossas vidas, porque há algo muito maior, que é a vida de união com Deus. De que vale aquele minuto de prazer, se depois vem o vazio e depois no fim vem o inferno? O que vale tanta ganância, o que vale a inveja, de que vale viver no pecado se depois eu me perco? Não vale a pena. É tudo muito passageiro. O homem, depois que cai no pecado, termina se tornando cada vez mais escravo do pecado. E aí experimenta um grande sentimento de vazio, uma espécie de culto do nada, como dizia São João Paulo II, e hoje a sociedade vive no mundo cultuando o vazio, cultuando o nada, e cada vez mais procura preencher as suas vidas com as festas, com as compras, com os aplausos, com o luxo, e cada vez querendo mais preencher seus vazios e não preenche, porque, como diz Santo Agostinho, nosso coração anda inquieto e só encontra repouso em Deus. Mas há essa desordem em nós, consequência do pecado original, e nós precisamos tomar uma decisão firme: o que eu quero da minha vida? Eu sei que minha vida aqui na terra é passageira, e a quem eu estou cultuando? Jesus fala cultuar, ninguém pode cultuar a dois senhores, a Deus ou as riquezas. Riqueza aí é mamona, que era uma espécie de Deus, e riqueza aí não são apenas os bens materiais, mas tudo aquilo em que o homem, diante do qual o homem se prostra, deixando Deus, que é realmente o pecado. Santo Tomás diz: o pecado é a versio Deo, conversio criatura, quer dizer, o deixar a Deus e se converter à criatura.
e adorar a criatura como se fosse o seu próprio Deus. E o homem busca a felicidade nessas coisas, mas é tudo tão fugaz, tudo tão passageiro, tudo tão rápido, e depois o homem vê que não encontra a felicidade, porque a felicidade está numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, e veio ao mundo para nos salvar, e é que é o único que dá o verdadeiro motivo e razão para nós vivermos. Como disse São Paulo, meu viver é Cristo, e fora dele não há sentido na vida. Eu vou buscar subterfúgios, escoras, amparos, mas eu vou encontrar porque só nele eu encontro. Mas eu tenho que ter consciência de que eu preciso primeiro decidir e depois lutar. É evidente, a luta é grande, porque dentro de nós há esse combate. Não são duas forças, não, mas na verdade somos nós que decidimos, temos uma vontade livre para escolher entre duas coisas, se queremos ficar do lado de quem vence, de quem é o vencedor, que é Jesus Cristo, ou do lado daquele que perde. A igreja nos mostra os meios através dos quais nós temos que viver no dia a dia, cuidando da nossa vida espiritual. E precisamos cuidar da vida espiritual. Temos tanto cuidado do corpo, né? Tanto cuidado. Construímos hospitais, fazem-se academias, salão de beleza, shoppings da moda, né? Tudo para cuidar do corpo. E tem sua razão de ser, desde que esteja sujeita a algo muito maior, que é o cuidado da vida espiritual, o cuidado da alma. E começa, em primeiro lugar, com essa decisão: eu quero seguir a Cristo. Sei que vou enfrentar a mim mesmo, que sou o meu maior inimigo. E é o próprio Cristo que vai me dizer: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e siga-me. Então eu tenho que estar disposto a pisar em cima do meu próprio eu, para deixar que Ele reine em mim, para que Ele conduza a minha vida, para que Ele seja realmente a minha razão de viver. Mas isso exige, depois de uma decisão, exige sacrifícios. É claro que nós sabemos que dependemos em tudo da graça de Deus, por isso Deus muitas vezes permite as nossas quedas para nós enxergarmos que não podemos nada sem a sua graça. Acontece muitas vezes no processo de conversão, sobretudo no início, as pessoas começam eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer muita penitência, fazer muita oração, colocando toda a sua vida espiritual como se fosse coisa do seu próprio controle, e coloca a sua confiança toda em si mesmo, cai no mesmo erro. Então Deus deixa cair, para a pessoa que ficar lá no fundo do poço de novo e diz: está vendo? Você pensou que você sozinho consegue? Sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor. Então nós precisamos da graça de Deus. Daí primeiro é preciso ter humildade, né? Humildade é a base de toda a vida espiritual, a base de todas as virtudes. A humildade é também aquela virtude nutriz de todas as outras. Então precisamos ser humildes e reconhecer que nós não somos nada. E Deus nos conduz, mas Ele quer a nossa atitude. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, nos fala o grande Santo Agostinho. Então temos que fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, a oração, que é, como diz Santa Teresinha, um olhar de amor para Deus, é o voltar-se para Deus, é o estar em Deus, é o viver em Deus. É a oração que é muito mais do que eu ficar parado dizendo as palavras, que também são importantes, mas a oração é mais algo que sai de dentro de nós, num contato de intimidade que busca essa intimidade com Deus.
nossa própria respiração, nossos próprios pensamentos, nossos próprios projetos, que sejam colocados diante de Deus para Ele, por Ele, com Ele, na pessoa de seu Filho. Então é preciso ter vida de oração. Eu sempre indico para vocês aqui que vocês rezem diariamente, sobretudo o terço, que é fácil, né? E no terço não só nós falamos as palavras, como meditamos os mistérios e entramos no grande mistério do amor de Deus para conosco. Então rezem o terço todos os dias. E não venham me dizer eu não tenho tempo, que não é verdade. Quanto tempo se perde com tantas coisas? Mas eu tenho tempo de rezar, tempo de estar com Deus. Então cuide em primeiro lugar da vida de oração, né? Rezar todos os dias, né? De manhã, à noite, e durante o dia ter o seu pensamento voltado para Deus, oferecendo as diversas ações diárias. Deus me vê, Deus está aqui, Ele está aqui comigo, nessa relação com essa pessoa, nessa atitude que eu estou tomando, nesse meu trabalho, nessa condução que eu estou tomando, nesse trânsito, nesse carro, está em todo momento, nesta casa, nesta cozinha, neste tanque, enfim. Procurem ter a vida na presença de Deus. E já faça da sua vida este ato de amor a Deus, esta oração. Então, primeira oração. Segundo, fuga das ocasiões de pecado. Quantas vezes nós caímos porque nós nos expomos, né? Brincamos com Deus e tentamos a Deus. É significativa a resposta de Jesus quando o demônio lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos virão e te socorrerão. Nós muitas vezes somos assim, e somos tão mesquinhos para com Deus que dizemos: eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou pecar. Eu vou visitar aquele lugar, mas não vou pecar. Eu vou ficar naquela roda de amigos, lá naquele momento lá de partilha da nossa bebidinha, mas eu não vou pecar. Eu vou acessar esse site aqui, que não é tão puro, mas eu não vou pecar. Eu vou ter essa conversa com essa pessoa, mas eu não vou pecar. Quer dizer, começa a tentar a Deus, termina caindo. E cai feio. Então fuja das ocasiões de pecado. Já sabe que chegando ali é fraco, vai cair. E não seja orgulhoso, dizendo que isso não me atinge, porque atinge. E é interessante, depois que dispara o gatilho, já era, a bala vai. Não para. E quando se começa, você vai, e de uma queda vai a outra, e a outra, e a outra, e vai ao fundo do poço. E vai se tornando escravo de certas situações, de certas pessoas, de certos ambientes, de certos costumes. E essa escravidão é a escravidão como se fosse diante de uma coisa que se torna para você o próprio Deus, e que você não consegue se livrar. Então foge. Não vai ser covarde fugindo do pecado. Covarde vai ser querer enfrentar aquela ocasião e se jogar do pináculo, como o demônio queria que Jesus fizesse. Então foge das ocasiões. A Sagrada Escritura diz: quem ama o perigo, nele perece. Então fuja das ocasiões. Em terceiro lugar, busque os sacramentos. Confissão e a comunhão. A confissão para viver sempre na graça de Deus. Uma confissão que não só perdoa os pecados, mas ela santifica, porque é um sacramento. E é um canal da graça de Deus que nos transforma, nos santifica, como dizia muito bem João Paulo II. Então busque a confissão para se ter o perdão de Deus e se direcionar. Então arrependido, vá lá e se confesse, mas arrependido, com um propósito,
Deus nunca se cansa de nos perdoar, nos diz o Papa Francisco. Nós aqui muitas vezes dizemos que muitas vezes nos cansamos de pedir perdão, mas olhemos a Deus como misericordioso, que está pronto a acolher o pecador arrependido. Não vejam a Deus como um ser que está com um chicote na mão, só esperando você cair para dar em cima. Não, Deus é Pai, que nos acolhe. Agora é um Pai também que exige de nós atitudes. É um Pai que também fica ofendido quando nós pecamos. Mas é Pai. Então a confissão é para ir a esse Pai e pedir perdão. E depois a Eucaristia, que nos dá essa intimidade com Deus, na pessoa de seu Filho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e tem a vida eterna. Então, a Eucaristia é a vida do próprio cristão. Sem Eucaristia não existe a vida do cristão em si, pelo menos vai ser meio capenga, ainda caminhando, não está plena ainda, Então busque a Eucaristia, e a Eucaristia vai dar forças. Como dizia São Francisco de Sales, 2 espécies de pessoas precisam da Eucaristia: o pecador para se converter e o justo para continuar sendo justo. É claro que dentro daquilo que a Igreja nos ensina, estado de graça, estando na graça de Deus, para que se fortaleça e não caia. E se cair, vai se levantar logo. Então, a Eucaristia é o próprio Jesus que vem a nós, que vem viver em nós, nos transformar, nos santificar. E aí a batalha fica muito mais fácil. E por fim, não se esqueçam de fazer penitência. Nada de penitências extraordinárias, penitências do dia a dia. Se precisar fazer alguma penitência extraordinária, fale com o confessor. Ninguém pode fazer penitência extraordinária sem falar com o professor. Fazer penitência, sair virando cambalhota para todo lado, o professor tem que autorizar. Mas a penitência de fazer um grande jejum, o professor tem que autorizar. Porque muitas vezes o demônio ele fica tentando a gente para fazer grandes penitências para nos encher de vaidade. Então vai falar com o confessor. Mas essas penitências do dia a dia, que a gente tem que enfrentar as dificuldades, e nós nem procuramos, e que temos que oferecer pequenos sacrifícios, uma contrariedade, uma pessoa que nos ofende, o frio, o calor, a fome, um ônibus que passou direto, um atraso de uma pessoa, enfim, tantas e tantas coisas pequenas do dia a dia que nós podemos oferecer em sacrifício, e como penitência também, isso vai nos fazer crescer e vai nos dar essa vitória sobre as nossas paixões dominantes. O importante é fazer como São Paulo disse na epístola de hoje: os que são de Cristo crucificaram-se a si mesmos em seus vícios e paixões com Cristo. Portanto, cuidemos do principal, que é a salvação da nossa alma. Por isso estamos aqui. E durante a semana, lembre-se sempre disso: eu tenho uma alma a salvar. Tenho que cuidar dela. Não posso me perder. Com isso bem claro na nossa cabeça, nós vamos realmente acolher o Cristo que se fez homem, que é Deus feito homem, que derramou seu sangue exatamente para isso, para nos salvar. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, Mãe das dores, que foi transpassada pela espada de dor, pela paixão e morte de seu Filho, que ela nos acolha, interceda por nós e nos dê sempre a graça de cuidarmos do principal, que é viver nessa comunhão com Deus e salvarmos a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.